Muito bem, gente. Então, um abraço a todos nesse reencontro de mais um ano de atividade. Esse ano, então, estamos integrando os dois grupos, né? O grupo de segunda e o grupo de quarta, nesse novo eixo de estudo que é a jornada interior. Então, é uma alegria estar aqui com vocês todos, novamente. Estou com saudade de estarmos juntos, né? São momentos tão gostosos e ricos para todos nós. Para mim também é um momento muito especial. Então, eu fico feliz de estar retomando com vocês aqui o estudo, né? E poder, de alguma maneira, então, temos esse espaço para refletir a proposta da benfeitora Joana de Ângeles. Esse módulo, né, a jornada interior, ele se propõe a poder refletir alguns elementos, né? Eu digo alguns porque o material da Joana é vastíssimo, né? Ela é muito amplo e profundo. Então, a gente elegeu alguns elementos que possam dar conta da nossa condição existencial e dessa jornada interior que a Joana nos propõe, em busca da plenitude, em busca da felicidade, daquilo que Jung chamou de individuação. A gente, de alguma maneira, viu também com alguns no ano passado esse conceito. Então, todo o módulo, né, é baseado nessa proposta, né? A gente vai trabalhar justamente o desafio, né? Os elementos que compõem essa jornada, os obstáculos, as grandes questões que envolvem essa jornada e, acima de tudo, a gente vai trabalhar bastante, né, o eixo ego-self, ou seja, a relação do ego com o self, já que essa jornada se faz na medida que a gente tem consciência da nossa dimensão maior, né, da nossa dimensão espiritual, essencial, e poder realizar também aquilo que marca a nossa existência, que é o nosso mito pessoal, ou seja, o nosso destino aqui na Terra, o nosso compromisso com o nosso crescimento interior e também com o papel que Deus nos coloca, né? Que os benfeitores nos dão no sentido daquele compromisso que temos também com o mundo, com o planeta e com as pessoas que nos cercam. Nossas tarefas reencarnatórias. Então, essa é a ideia, né, gente, do nosso estudo nesse ano, tá? E hoje, né, então, a gente começa trabalhando o item 1, que é justamente a ideia da vida, a definição e proposta, né? Porque, de uma certa maneira, a nossa jornada se sustenta na vida. A gente selecionou dois capítulos da Joana, né? No livro Vida, Desafios e Soluções e no Momento de Saúde. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho esses dois capítulos, ampliando a partir da proposta da Joana, que ela traz em outros momentos da obra dela, e também da proposta do próprio Jung, tá bom? E eu queria começar com o capítulo 1 da Vida, Desafios e Soluções, aonde justamente o subitem do capítulo 1, que é Vida, é definição e proposta, que é o título que marca o nosso primeiro estudo desse módulo, né? Vida, definição e proposta. E aqui, nesse início de capítulo, a Joana vai se ocupar do conceito de vida, né? O conceito de vida, de como esse conceito vai mudando, né? A partir da proposta da biologia, a proposta da filosofia também, né? E assim ele vai trazendo várias perspectivas diferentes, né? E que, de acordo com a corrente do pensamento filosófico ou da base que sustenta, né, a nossa crença, o nosso conhecimento, o conceito de vida vai mudando, né? E ela vai então trazendo essas ideias gerais, né?
até chegar no conceito espírita, né? Que é o conceito que, de uma certa maneira, nos sustenta, que vai muito além do campo biológico. Então, isso que é importante, né? Ela começa com essa visão mais estreita, né, da ciência mecanicista. Ela também coloca que, enquanto manifestação, a vida ela é múltipla, né? Ela se manifesta de maneira diferente e conforme uma estrutura própria e peculiar, né? Então, de uma certa maneira, a vida, apesar de partir de uma dimensão, de uma unidade, né? É Deus, né? E nos sustentar como uma condição que é para todos nós, enquanto caminhada, enquanto manifestação, ela vai tomando seu curso e a expressão própria da caminhada de cada um, né? Então, e com isso, então, ela fala desse ser transcendente, né? Que é Deus, né? E aí ela tem no final desse item que eu gostaria de pontuar para vocês, né? Que cada um vai ser tocado pela vida de várias maneiras, tanto o poeta, como o artista, como o filósofo, biólogo, né? Cada um vai acentuar um aspecto da vida, né? Porque a vida é muito grande, né? Ela é imensa na no seu esplendor, na sua riqueza, né? A ponto dela ser indizível, né? É algo que, de uma certa maneira, é difícil de traduzir, coloca aqui a benfeitora. E no final desse item, no meu livro, página 15, ela vai dizer algo que eu acho bastante significativo e importante para a gente poder, para nós refletirmos. Ela diz: a vida, no entanto, é Deus. Olha só, né? Porque ela vai dizer, nós temos esse conceito que Deus é amor, que vem lá do apóstolo Paulo. Ela vai dizer, em alguns momentos da obra dela, que Deus é a verdade, e com certeza, né? Porque a verdade, chegar à verdade, é chegar na realidade última de todas as coisas, que é Deus, e poder conhecer seu pensamento, viver as leis naturais que regem o universo, que habita no nosso mundo interior, na nossa consciência. Então, Deus também é verdade. E aqui ela diz que a vida é Deus também. Então, é um outro termo para Deus: amor, verdade e vida, né? E ela continua: por isso ainda difícil, se não impossível, de ser compreendida plenamente. Então, claro, a gente não tem como abarcar tudo o que significa, né, realmente o conceito de vida e compreender realmente plenamente esse conceito, até porque mais do que compreender, a vida está para ser vivida, né? A vida é um compromisso existencial do ser, e a nossa existência ela se dá justamente na própria realização da nossa caminhada dentro da vida. Então, a vida implica, de certa forma, o compromisso com o existir, o viver, e viver daí plenamente, com qualidade, com interesse, com responsabilidade, né? Então, isso é, né, a proposta que a benfeitora nos coloca, né? E ela continua aqui, né? Então, se não é impossível ser compreendida plenamente, além das manifestações que fazem parte do processo da realidade dos seres, precedendo-lhes ao surgimento na forma material e sobrevivendo-lhe à decomposição cadavérica. Então, essa visão espiritual, né? E que realmente a gente consegue entender melhor as manifestações da vida, né? E ela termina esse item dizendo assim: no incomparável e não dimensível oceano da vida. Acho uma imagem tão bonita aqui que ela coloca, né? Encontramos sob leis que estabelecem as diretrizes essenciais do processo da felicidade, a tudo e a todos aguarda,
que é a incomum fatalidade para a qual se expressa no mundo a perfeição. Então, aqui a gente tem, nessa ideia, né, desse incomparável e não dimensionável oceano da vida, né? Eu acho interessante, né? A gente está nesse hálito divino, né? Quando eles falam desse hálito divino que abarca toda a realidade, e a vida é esse oceano, né? Onde todos nós somos imersos, de uma certa maneira, sendo regidos por essa lei, né? Essas leis, e essa lei de Joana estabelece diretrizes essenciais, né? Essas diretrizes essenciais, do ponto de vista psicológico, é o que a gente vai entender como sendo as imagens arquetípicas, né? Os arquétipos do Jung, você justamente essas formas de compreensão, de elaboração, de resposta, né? A partir dessa condição básica que é sustentada pelas leis naturais. E na filosofia platônica está ligada ao mundo das ideias, como se o mundo das ideias fosse, então, a extensão do pensamento divino a se manifestar de maneira primordial, né, nesse mundo das ideias, e que é a base do entendimento junguiano dos arquétipos. Tá? E com essas diretrizes, diz aqui a Joana, elas se movem para uma finalidade. A gente não está no caos, né? A gente sabe disso, né? Que a vida, enquanto movimento, enquanto organização, enquanto forças dinâmicas que estão sendo mobilizadas, são movidas em direção a algo. Então, essa visão teleológica da vida, ou seja, existe um sentido que nos rege em direção a um fim. Né? Então, a visão junguiana, a visão do espiritismo, e aqui Joana está reforçando isso, que sustenta nessa ideia teleológica. Né? O telos é uma finalidade. Né? Existe uma finalidade, a gente não está aqui por acaso, não é um caos, não está aqui por um acaso e por nada, né? Existe uma finalidade. Então, essas diretrizes que são as leis divinas, elas se organizam de maneira essencial em direção a uma finalidade que, de Joana de Ângeles, é a felicidade. É a perfeição. Perfeição é sinônimo de felicidade aqui para a benfeitora, né? Na medida que a gente vai evoluindo e vai conquistando a nós mesmos e compreendendo melhor essas diretrizes, a gente vai, de maneira inteligente e criativa, aproveitando mais os recursos da vida, desdobrando novos significados, abrindo novos horizontes fantásticos, né, incomensuráveis, de beleza, conquistando aí felicidade, né? Então, a proposta da psicologia da Joana de Ângeles é como construir a nossa felicidade, como construir a nossa plenitude. A evolução implica isso, né? Tanto é que os mundos evoluídos são os seres felizes, né? Nós ainda não conquistamos isso, né? Mas a ideia aqui de Joana é como a gente poder compreender isso e realmente, né, gente, não ver no mundo essa visão negativa, pessimista, pesada, de um mar de lágrimas, simplesmente. Né? A karma, dor, sofrimento, débito. Né? A gente foca muito num lado da moeda, né? E acentua muito uma realidade que ela é parte da nossa existência, mas não é a única e nem talvez seja a melhor forma de compreender essa realidade. Né? Então, a gente acaba ficando muito nessa dimensão ainda da vida como um sacrifício penoso, ou um lugar onde se impõe débitos. Tudo isso, de uma certa maneira, é verdade. A gente está aqui endividados, a gente está aqui ainda em consciência que gera dor, em
padrões equivocados que a gente não consegue ainda se libertar, acabam, né, pesando em nossa caminhada. Também trazemos nosso passado aqui, o resultado do passado, que muitas vezes tem efeitos ainda difíceis para a gente, tanto por vista emocional como objetivo concreto, né? Mas tudo isso, né, a gente não pode esquecer que o próprio movimento da lei de causa e efeito para desacomodar o espírito e provocar movimento, provocar mudança. E essa mudança não é para gerar sofrimento. Não é porque Deus quer nos punir. Essa mudança é para a gente poder despertar, se superar e conquistar justamente essa felicidade aqui que a benfeitora nos coloca, né, gente? Então, acho que isso é importante para a gente, mesmo que a gente está num momento delicado do nosso planeta, né? Pandemia, mudanças climáticas extremas, agora esse conflito terrível que a gente vive. E tudo isso, né, são tensões que coagularam fruto, né, de um confronto que nós estamos tendo conosco mesmo, né? Então, isso é necessário e, de uma certa maneira, importante para a gente poder tomar mais consciência e ter uma condição melhor em nós próprios e, consequentemente, em relação ao mundo, né? A Kate, tu quer trazer alguma questão aqui? Tu colocou alguma questão no chat? Quer falar? Não, só uma ideia, eu não sei se vai de acordo com o que você estava comentando, mas para mim, o que eu entendi é, seguindo essa ideia, o desejo de ser perfeito, porque a gente tem esse desejo de ser perfeito, né, de achar que a gente está sempre certo nas coisas, é um sentimento natural, seria para ser um sentimento natural, porque é em sintonia com esses arquétipos que você comentou, em busca da felicidade, que todo mundo quer ser feliz, né? Então a gente sintoniza esses dois sentimentos sem nem perceber que está sintonizando e quer ser perfeito, mas na verdade, quer ser feliz. É o que me deu a entender. E o problema maior é que a gente quer acreditar que já é perfeito enquanto ainda estamos no processo. Com certeza, né? A gente pode até acrescentar uma coisinha a mais, né, Kate? A gente busca a felicidade, a gente busca, então, inconscientemente, a perfeição, mesmo que a felicidade seja projetado ainda em coisas que são ilusórias, e com isso a gente busca Deus também, né? Então, a gente sai de Deus inconscientemente e retorna a Ele conscientemente. Então, a gente tem um anseio natural por Deus, esse anseio de comunhão, né? Essa comunhão, essa unidade primordial da qual a gente partiu e da qual a gente quer retornar, assim como a plantinha e busca o sol, né? Instintivamente ela busca o sol, porque o sol é a fonte da vida para ela. O sol é o símbolo da luz, do calor, da sustentação da qual ela depende. E nós também, inconscientemente, buscamos esse sol na nossa vida, que é Deus, né? Premiado os caminhos trazidos por Cristo. Então, tudo isso, de certa maneira, faz parte da nossa caminhada. Só que a gente vai ver Deus, ver a felicidade naquilo que para nós, nesse momento, e no nível de consciência que a gente tem, é o nosso valor essencial. Então, o nosso Deus pode ser o dinheiro, pode ser o sexo, pode ser o poder, e a nossa felicidade é projetada nessas coisas aí, né? Porque ainda a gente não compreendeu o que é felicidade, o que é esse encontro, né? Essa busca de união novamente com o divino, né? Então, de uma certa maneira, mas há realmente esse impulso natural, esse anseio que nos move, né? De uma certa maneira, nessa busca de plenitude, de felicidade, de perfeição e de Deus, né? A Cleide está colocando uma questão também aqui, né? Como sentir essa plenitude que Joana nos propõe, vivendo num mundo onde tem tantas lutas e conflitos, como o da Ucrânia no momento? Cleide, esse eu acho que é o nosso desafio aqui, que Joana vai nos colocar, porque a vida tem dois pontos importantes
antes, que ela vai trabalhar já daí no momento de saúde, responde essa questão, que ela vai dizer que a vida se renova sempre. Olha só que fantástico. Então, o nome do capítulo é Vida Renovada, capítulo 15, Vida Renovada. A vida se renova sempre. E ela se renova em favor de reconciliação, de resgate. Ou seja, a encarnação e o movimento da vida sempre são oportunidade, né, de recomeçar. Né? Então, a gente tem que ir além da superfície. A gente tem que chegar para além, através dos fatos. Os fatos que a gente vive são fatos difíceis, são momentos dolorosos, são. Mas a nossa compreensão da realidade não pode ficar literalizada no fato. A gente tem que ter um olhar mais profundo da vida. Olhar para além, sabendo que essa dinâmica ela aí justamente provocar a nossa inteligência, a nossa sensibilidade, e entender que dentro dessa tensão de opostos que é a vida, uma síntese nova está se criando. Né? Então, todo esse desafio da guerra atualmente está repensando uma série de coisas, repensando assim que tem né, muitos russos que não moram mais na Rússia, né? Então, hoje em dia, a questão até quantos de nós brasileiros estão morando aí na Europa, nos Estados Unidos, em outros países, né? Então, na verdade, isso faz que a gente questionar a questão do espaço limitado de uma língua, de uma cultura, de uma geografia, né? E poder começar a pensar em termos mais globais, assim também como as questões da cooperação entre os povos, assim por diante. Então, tem várias questões que estão vindo aí que desafiam a nossa vida, né? E nos põem como movimentos necessários para que não só a gente dimensione o horror da guerra, o sofrimento que se gera e compreender cada vez mais que a paz é importante, mas também outras questões atuais vão surgindo a partir disso. Né? E, então, de uma certa maneira, tudo isso nos faz compreender a realidade sempre além do que é concreto. Porque ficar no concreto é ficar numa visão reducionista e materialista. Então, nossa visão sempre tem que ser uma visão que parte dessa concepção da alma, né, do espírito, e premiar nossa lógica, nossa compreensão a partir disso. E dentro dessa ideia da vida renovada, né, então a vida se renova sempre, diz Joana, né, e, de uma certa maneira, essa renovação sempre é um convite para o amor. Né? A gente vê nos próprios processos psicológicos, o próprio sintoma neurótico, é uma tentativa de saída, né, gente? Mesmo que frustrada. Toda a dinâmica interna da gente, né? Mesmo os traumas, mesmo as situações de padrões, né, que a gente cria, são organizações e que, nesse movimento circular da vida, né, há sempre uma pontinha nova, um elemento novo que nos oferece uma saída, nos oferece uma nova compreensão. Né? Então, a ideia de superação, de resgate, de reconciliação, de poder, de uma certa maneira, de redenção, né? Acho uma palavra bonita também, ela sempre está presente em qualquer situação da vida, mesmo que a gente não consiga enxergar no primeiro momento. Né? Isso a gente tem que entender, né? Que isso faz parte. Né? Esse é o capítulo 15, agora que eu estou, né? Do momento de saúde e de consciência, né? Capítulo 15 do momento de saúde, né? E nesse capítulo, então, ela vai falar que a vida desse aspecto, né? que ela traz lá no capítulo 1 do Vida, Desafio e Soluções, onde ela diz que a vida então é um movimento para a felicidade, para a plenitude,
e que ela é regida, então, por essa lei, né? Tem diretrizes, essa lei ela é cíclica. Então, isso é uma outra coisa que a gente percebe, assim, tanto no universo, na natureza, como nos processos internos. Há um movimento circular. A evolução se dá num espiral, né, gente? Então, a gente faz um movimento, a gente volta no mesmo ponto, e nesse ponto a gente consegue fazer uma subidinha, uma oitava a mais, né? A gente vai galgando o movimento, mas a vida tem uma circularidade, né? Essa circularidade, né, está lá em Platão, né, no termo hipertrofé, é uma tentativa natural também da alma de reconhecer essa unidade primordial e buscar novos sentidos, novos significados diante da experiência. A alma sempre está buscando novos significados, mesmo que inconscientemente. Né? Então, essa circularidade da alma, da experiência, da vida, é um movimento próprio que, nesse ir e vir, né, dos ciclos da natureza, das estações, do processo de construção e destruição dos planetas, dos sóis, né, das estrelas, que também um dia fenecem. Então, que a vida tem esse movimento circular. E a Joana, no início do capítulo aqui, então vai falar que ela se manifesta, né, de forma variada, obedecendo a ciclos rítmicos. Isso eu acho importante, né, gente? Isso é um detalhe importante, né? Porque tudo é ritmo no universo. O universo ele é baseado em luz e som. O universo é feito de luz e som, né? E o som é um ritmo. Cada um tem um ritmo, um som interno, né? O som da sua alma, assim como cada um tem sua digital. E esse ritmo, ele dá uma cadência e ele impõe, de uma certa maneira, questões. Ele impõe formas e condiciona a nossa experiência. Tá? Isso que é importante. Então, muitas vezes, né, assim como está lá no Evangelho, na Bíblia, né, há tempo de semear, há tempo de nutrir, há tempo de colher. Né? Então, as coisas têm seu tempo. Né? A gente não pode apressar, muitas vezes, algo. Se a gente apressar e não dar o tempo da coisa, a gente não vai conseguir, mais tarde, conquistar o fruto doce de um processo que precisa amadurecer. Nesse processo da jornada psicológica, da jornada interior, a gente tem que aprender a entender os ritmos e ciclos internos e da vida. O que Joana vai dizer, não adianta tu te exigir demais e se cobrar demais, né? Simplesmente numa coisa de controle, isso vai gerar mais desgaste do que aproveitar a tua encarnação. Tu tem que ter, porque se tu contém a tua emoção numa exigência exagerada, rígida, em vez de tu trabalhar você, só reprime. E aquele conteúdo emocional fica contido e não transformado, né? E por isso que o Jung diz, quando ele fala sobre isso, acho que no volume 16 da obra dele, ele diz que é muito comum a gente ver aquelas pessoas que querem ser muito virtuosas, ter muita irritação ou humor, né? Irritáveis, por quê? Porque como elas querem ser mais do que elas são, né? E se exigem muito, elas acabam ficando azedas, né? Ou irritadas com os outros, porque não está sendo feito dentro de uma condição e num ritmo adequado. Então, a questão do ritmo aqui ela é bem importante, tá? A gente vai ver isso no metabolismo do organismo, o ritmo circadiano, né? Cada fase do dia, né?
vai estar tendo taxas hormonais liberadas, processos acontecendo, há um ciclo daí, né, a partir da questão do movimento do sol, né, do dia e da noite, há ciclos também da natureza, há ciclos psicológicos, há ciclos de fases da vida também, que vai da infância, passa pela adolescência, juventude, adultez e velhice. Esses ciclos acontecem dentro da gente também, né? Às vezes um processo, a gente vê assim, por exemplo, nos processos de formação de tumores, né? Há um ciclo nessa relação mente-corpo. Geralmente, o processo de formação de um tumor associado a um ano depois de uma perda, né, de um luto, seja separação, morte, doença, seja o que for, e que depois tem 5 anos para redimir a doença, né? Há um ciclo de 5 anos depois que tu, digamos assim, trata o tumor, durante 5 anos tu tem que, de uma maneira, ir cuidando, né? Cada vez, todos os meses, depois anos, e se o câncer não voltar em 5 anos, a tendência é que ele não volte mais. Então, você vê que tem toda uma sabedoria aí do ritmo, é bem importante a gente considerar, tá, gente? Nessa dinâmica, e é um exercício legal de vocês poderem estar atento aos ritmos, né? Tem gente que é, por exemplo, que é mais a própria depressão, né? Às vezes a pessoa acorda muito deprimida e durante o dia vai melhorando as emoções, né? Ou às vezes ao contrário, né? Ela acorda bem com vindo à noite, ela começa a ficar mais deprimida. Então, nós temos esse movimento, né? Ritmo da vida tem que ser considerado. O bebê, né? Quando ele mexe os dedinhos, balança o corpinho, ele está nesse ritmo, né? Podendo, de uma certa maneira, internalizar e elaborar emoções e comportamentos, né? E assim como o coração, então, ele dá um ritmo do nosso mundo interno, nesse movimento de assimilar o sangue, buscando compreender a mensagem que está chegando ali, e depois liberando a informação, né? Então, o coração, ele é o órgão do conhecimento, né? Mais do que bombear o sangue, ele está percebendo, né? Ele percebe, libera, percebe, e aí a vida vai se dando, né? Então, o som do coração, o tom básico da vida, né? Que nos coloca em transe, né? Do tum, 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 né? Então, esse ritmo é o ritmo da vida e que permeia nossos sentimentos, que permeia o nosso jeito de ser. Nesse processo da vida, como diz a benfeitora aqui no início do capítulo, que se renova sem cessar. Então, a vida renova-se sem cessar, diz Joana de Ângeles, né? E o que não se renova morre, né? Morre, transforma-se, perturba o mecanismo existencial. A vida é movimento. E esse movimento se dá em ritmo, numa cadência própria, né? A gente vê a vida enquanto água, né? A água, se fica parada, ela fica podre, ela gera bactérias, etc, etc. Então, a vida, tudo que se opõe à vida é mal. Então, Joana tem um conceito de bem e mal que eu acho muito, muito interessante. Ela diz que o mal é tudo que vai contra a vida, que impede a vida, que destrói a vida. E bem é tudo que promove a vida, que joga em favor da vida, né? Porque se a vida é Deus e a vida é esse anseio de plenitude, é esse movimento direcionado pelas leis divinas em prol dessa finalidade última, que é a perfeição, então, o movimento é parte da vida, né? E o mal quer estancar a vida, quer impedir a vida, quer limitar a vida, né? Então, toda vez que a gente limita o nosso potencial, toda vez que a gente não acredita em nós, toda vez que a gente, de uma certa maneira, luta contra nós mesmos a partir de um condicionamento,
a gente está gerando um conflito, né? Porque a vida pede esse lugar que é realmente de movimento, né? O espírito nunca para, a gente nunca deixa de pensar, o universo está sempre se transformando. Então, isso é assim, né? A gente pode questionar por que Deus fez as coisas assim. Mas a gente não sabe, mas é assim, né? Então, né? A gente sabe que é assim. O porquê a gente não sabe. Então, se a gente sabe que é assim, e por isso que aqui no início do capítulo, antes de começar o capítulo, ela dá várias afirmações que eu acho muito bonitas, né? Que para mim merece a gente degustar, né? De maneira bastante cuidadosa, devagarinho. A energia divina da origem à vida em toda parte e domina-me. Indefinível, o ato de viver e pensar, sentir e amar alcança o clímax no ser humano. Olha só, a vida alcança o ser humano a partir do pensar, do sentir e do amar. Essa energia poderosa em mim induz-me à captação de novos recursos, o crescimento e a autorrealização. Escolho a opção da felicidade. Não cederei ao marasmo, às injustiças perturbantes a que me acostumei. Sou vida em desdobramento. Olha só o conceito de ser humano que a Joana nos coloca aqui, que nós somos vida em desdobramento, vida que desabrocha, vida que acontece, vida que se descobre, se realiza, enquanto também essa marca divina que trazemos dentro de nós. Reergo-me e adquiro novos padrões de pensamento, de ação, para tornar-me pleno. Eu acho uma maravilha isso, né, que ela está trazendo aqui, né? Uma coisa fantástica, que é esse convite, então, que Joana nos faz de viver a vida. E viver a vida é optar pela felicidade e, consequentemente, essa opção pela felicidade é sair do nosso marasmo, que a gente é marasmento, infelizmente. A gente tem uma tendência ao marasmo. A gente tem uma tendência a dois caminhos. A ansiedade perturbadora, uma agitação interna de conflito, que é um cachorro correndo atrás do próprio rabo, de não ser do lugar. Hoje está nesse movimento de um círculo fechado, hoje está no marasmo, paralisado, né? Nossas crenças, nossos medos, nossos hábitos que a gente já conhece, a gente não quer mudar por medo, né? Então, de maneira esse movimento que Joana propõe aqui, né? Me reerguer, né? Optar pela felicidade é não ceder ao marasmo, não ceder às injustiças que eu faço comigo mesmo, através do mau costume, daquilo que eu me acostumei a viver, e que me impede de seguir à frente, né? E poder realmente me permitir, dar uma chance para mim. Será que nós estamos dando chance a nós mesmos? Será que a gente está realmente nos tratando bem e nos convidando a essa felicidade? Então, é isso que é uma grande questão, né? E aí a Cleide fala que esse ritmo que é aceitar os ciclos com amor, felicidade, plenitude, para sermos felizes, sim. É poder ter essa visão otimista, né? É poder acreditar em nós, como Deus acredita em nós. É poder realmente sentir esse amor, apesar da gente ainda tatear ele e muitas vezes não reconhecer onde ele está. Mas ele está, ele existe, né? E ele move dentro e fora de nós a partir da própria lei divina e do seu cuidado para conosco, né, gente? Por isso que a Joana vai colocar, então, mais adiante, né, no capítulo 15, diz: tem coragem para proceder a uma autoanálise consciente, responsável, enriquecedora. Olha só,
Essa proposta que ela está fazendo aqui, de poder começar essa busca que se renova, né? que é um convite à redenção de nós mesmos, ela propõe uma autoanálise consciente, responsável e enriquecedora. Esse trabalho de lucidez, né, gente? De trazer o conhecimento maravilhoso que a doutrina nos coloca para uma consciência permanente, né? Puxa, eu sei que a vida é tudo isso e que ela aponta para a minha felicidade, por que eu não estou feliz? Né? O que acontece dentro de mim que eu ainda não compreendi? O que falta eu compreender? Aonde eu me perco? Né? Aonde está o meu olhar que talvez esteja me desviando dessa rota favorável? Né? E poder estar atento a gente, né? Conseguir entender daí, de uma certa maneira, né? Aonde as armadilhas que a gente faz e cai nelas, porque a neurose é isso, a neurose é construir armadilhas para nós mesmos e sem se dar conta e depois cair nelas. Né? Então, a gente acaba preso nessas armadilhas. Né? Então, de maneira responsável, né? A gente começa a pensar, em estar atento a nós mesmos. Então, esse amor aqui é uma atenção cuidadosa com a gente, estar atento a nós. Né? Ter uma presença também, tá? Né? Estar presente verdadeiramente, porque às vezes a gente fica anestesiado, às vezes fica preso num temor, e aquele temor nos ocupa, a gente deixa de viver o presente aqui e a oportunidade que a vida nos dá. Então, todos esses mecanismos, importa a gente poder entender, porque ela vai colocar justamente esses velhos hábitos que a gente carregados, né? Pensamento vicioso, a vontade enfraquecida, os atavismos do passado, os ressentimentos que a gente acaba nutrindo de mágoas, de fixações emocionais do passado, né? Tudo isso a gente tem que começar a perceber, né? Para que a gente possa perceber que isso não é uma boa estratégia para a gente. Né? E da vontade de mudar, como diz a benfeitora aqui, buscando, então, outros caminhos. Né? E aí um ponto que ela coloca bem importante nesse sentido é a questão do medo. Como o medo como um fator paralisante. Seja o medo da vida, seja o medo do que as pessoas pensam de nós, ela vai citar muito esse aspecto, né? Muito dos sofrimentos e da nossa paralisia é fruto do medo do que dirão os outros, como os outros nos verão, né? Ou do que sucederá, né? O medo do... Bom, a gente tem, de uma certa maneira, se dar conta, né, gente? E o nosso compromisso, acima de tudo, é com a nossa alma e com Deus. Se a gente estiver cuidando de nós mesmos, a gente vai estar naturalmente cuidando do mundo. E se a gente realmente trocar nosso amor com Deus, nosso amor com Jesus, com o amor do mundo, isso geralmente é um mau negócio. Né? Depender do amor do mundo sempre acaba, né, em mágoa, em frustração, em desapontamento. Então, não importa o que o mundo pense de nós, né? Importa que a gente possa estar nesse compromisso de assumir esse cuidado. Então, ela diz aqui, começa assim mesmo o seu programa renovando as velhas crenças. Né? Começa a trabalhar, começa a ver que motivos te movem. Eu tenho uma tendência ao pessimismo, eu tenho uma tendência de desacreditar em mim, eu tenho uma tendência de ter pensamentos de desvalia, eu tenho uma tendência a ser muito crítico e autoexigente em demasia comigo. Então, a gente começa a perceber esses padrões e poder, de uma maneira,
trabalhando eles e dizendo de onde vem esse padrão, de poder nos educar, né? Essa educação do pensamento, orar e vigiar, que Cristo nos coloca, e aos pouquinhos a gente vai buscando também outros elementos renovadores para começar a superar isso. Então, diz a Joana aqui, a gente não desistir. Ela diz, não desistas nunca de te renovares para melhor, porquanto a vida não retorna às mesmas condições. Ou seja, depois que passou a oportunidade, passou a oportunidade. Mas vem outros, mas aquela passou, né? Então, mesmo que ela não cesse de se manifestar, a gente perdeu aquele tempo, que a gente perdeu aquela oportunidade, né? Então, que a gente possa aproveitar realmente cada momento da nossa vida em favor recursos que a vida sempre nos sorri e nos aponta de alguma maneira. Eu queria compartilhar com vocês, eu pedi para o Fabrício liberar aqui acho que já está liberado, o PowerPoint, e eu vou compartilhar umas lâminas aqui, né, com vocês, tá? O pessoal está vendo, né? Estamos sim. Sim. Eu quis trazer um pouquinho da sabedoria dos nossos indígenas, os Guarani, Membiá Guarani, que tem vários segmentos no Brasil, aqui no sul até, e lá em cima também, que eles têm essa ideia do Guataporã, né? O Guataporã é o belo caminhar. E esse belo caminhar é um caminhar bem, um caminhar junto. Então, isso é fundamental. Todo índio Guarani sabe que não adianta viver simplesmente, mas que tem que fazer um caminho belo, né? Belas palavras, um caminho da sustentação daquilo que os deuses pedem dele. Então, esse é o Guataporã, né? Que é o belo caminho, o caminhar bem, o caminhar junto, que esse caminho não é solitário, né? Ele se faz na relação com os outros. E esse caminho, né? O melhor caminho é o Tapé-Pucuvé. O Tapé-Pucuvé é o caminho mitológico da pessoa guarani. E Tapé-Pucuvé quer dizer o caminho mais longo, né? Então, os indígenas dizem que o melhor caminho é o caminho mais longo. E o que eles querem dizer com isso, né? Que o caminho mais longo é o caminho que se faz através da elaboração, né? Que o ego, né? A nossa consciência, ele quer o caminho rápido, né? O caminho curto. E se não precisar pagar o preço pelo caminho, ainda melhor ainda. Então, a gente quer fazer o caminho. Hoje, os adolescentes querem isso, né? Eles querem enriquecer muito e de maneira rápida, né? E sem esforço, sem conquista, né? Os jovens têm essa fantasia. E, na verdade, né, o caminho espiritual, o caminho da felicidade é o caminho mais longo. Por quê? Porque o índio Guarani vai dizer assim que a gente tem que prestar atenção, né, nas coisas. O Guarani ele faz uma crítica quando eu falo assim com alguns, eu faço pesquisa um pouco, não muito, mas eu tenho um estudo da cultura guarani, contato com alguns guaranis, e ele diz: o homem branco fala demais, né? Ele não para, né? Ele fala, age, e o homem branco teria que aprender a escutar, né? Escutar mais, a silenciar. Então, o caminho mais longo, o caminho da gente poder silenciar os anseios do ego, silenciar essa agitação interna e poder meditar mais. Guarani, quando alguém faz uma pergunta para ele, ele nunca responde na hora. Ele leva tempo, né? Se está em conflito, ele vai dançar na Opã, né? Que é o espaço sagrado ali da aldeia, onde ele vai, né, na dança e no ritual dele, ele vai ter inspiração divina, né? Então, o caminho longo exige isso, né, gente? Existe esse ritmo que a gente falava antes ali, que as coisas têm seu ritmo, seu momento, a gente tem que fazer o movimento, circular a vida dentro de nós,
através da prece, da meditação, através do silêncio, através do cuidado, né? Então, o Couvé é esse trabalho do caminho mais longo, que é o caminho do self, né? E não do ego que quer antecipar, que é ansioso, e quer de uma maneira uma resposta rápida demais, ou quer ou age de maneira impulsiva. E por isso que a Juna fala da importância de reflexionar. Ela, em vários momentos da obra dela, em vez de ser reativo, a gente reflexionar. E aí os Guarani falam do Tecuá. O Tecuá é a própria aldeia deles. A aldeia é o Tecuá, né? É a aldeia, mas o Tecuá, ao mesmo tempo, é o espaço, né, da comunidade, que é o espaço para a vida se renovar. Então, Tecuá quer dizer também fazer vida nova, né? Então, a aldeia, né, representa como se fosse um útero, esse espaço que permite que cada um seja cultivado e possa habitar seu destino a partir da imagem dentro do seu coração. Então, isso de uma maneira, eu acho tão bonito, né? Toda vez que o Guarani nasce um Guarani, não é nomeado ali na hora, ele não ganha nome. O índio Guarani, a criança Guarani, ela vai mostrar para a aldeia, através do seu comportamento, através do seu temperamento, através da sua brincadeira, através dos seus gostos, qual é o nome que ela vai ter, porque ela vem de uma família espiritual. Eles têm que respeitar isso, eles têm que entender qual é a família espiritual que vem aquele índio, para saber o lugar que ele vai ocupar dentro da sociedade ali, né? Então, de maneira, esse processo da vida nos compromete também no nosso lugar na nossa existência. Qual é o papel, né? Qual é o papel da nossa existência? Qual é o papel que a gente tem que realizar aqui em favor do lugar que a vida nos coloca, né? Daí eu quero trazer uma frase do Fernando Pessoa, daquele aspecto, dessa questão do destino, né? E aí Fernando Pessoa vai dizer: eu já disse, mas vou repetir. Não se repesa um rio, não se engana a natureza. Faça a represa o que quiser, pois o rio, cedo ou tarde, vai arranjar um jeito de rasgar a terra, abrir um caminho e voltar a correr em seu leito de origem. E a Clarice Lispector diz o seguinte: o fato é que tenho nas minhas mãos um destino, e, no entanto, não me sinto com o poder de livremente inventar. Fico com uma oculta linha fatal, obrigado a procurar uma verdade que me ultrapassa. Então, tanto na colocação do Fernando Pessoa, né, que coloca que a nossa natureza ela quer se realizar, então a gente não tem como represar a nossa natureza também. Esse anseio pelo divino, esse movimento está dentro de nós, né? De uma certa maneira, de um jeito ou de outro, a gente vai forçar o movimento. Então, toda vez que a gente quer impedir nós mesmos de crescer, vai gerar um conflito psicológico. Toda vez que o ser humano, por algum motivo, fica preso numa visão única, unilateral, o inconsciente vai gerar uma tensão, querendo algo novo, gerando uma ruptura em favor desse movimento que é a vida. Então, como diz o nosso querido Fernando Pessoa, cedo ou tarde, né, o rio vai rasgar a terra e vai abrir um caminho e vai correr em seu leito de origem. Então, nós também, de uma maneira, não podemos fugir disso, como diz aquele aspecto, a gente tem uma linha que nos conduz. Então, é importante também pensar o que Deus quer de mim, né? Ouvir a voz dos benfeitores. Realmente se perguntar se o movimento que eu faço é um compromisso profundo comigo e com a vontade divina, ou é um compromisso com o meu ego, com as minhas necessidades superficiais e passageiras? Então, isso também é uma questão importante aí, né, gente? E, por último, eu quero trazer essa frase do Jung, né, que depois, mais tarde, eu vou retomar, só para citar aqui agora, porque eu achei importante, que ele diz... ele faz uma paráfrase do Santo Inácio de Loyola, né, ele muda uma ideia e ele traduz essa ideia com a seguinte frase:
A consciência do homem foi criada com a finalidade de reconhecer: sua existência provém de uma unidade superior. 2, dedicar essa fonte a devida e cuidadosa consideração. 3, executar as ordens emanadas dessa fonte, de forma inteligente e responsável. E 4, por consequência, proporcionar deste modo um grau ótimo de vida e de possibilidade de desenvolvimento à psique em sua totalidade. Então, essa é, segundo Jung, a finalidade do homem. Qual é a finalidade que a consciência existe? Então, a consciência do homem existe justamente para isso. Reconhecer que a minha vida, a minha existência provém de algo superior, uma unidade superior. Dedicar, se relacionar com essa fonte de maneira cuidadosa e devida. Executar as ordens dessa fonte de maneira inteligente e responsável. Olha só, não importa, não é só querer executar as ordens, tem que ser feito de maneira responsável e inteligente, né? E assim, a partir disso, consequentemente, chegar, né, nessa proposta da benfeitora de um grau ótimo de vida, né, de um desenvolvimento da nossa personalidade em favor da totalidade, ou na linguagem da nossa querida Joana de Ângeles, em favor da plenitude. Então, essas algumas ideias, né? Então, esse é o convite, né, para esse ano, né? A gente poder, de uma certa maneira, explorar as possibilidades da nossa vida e também entender os nossos enganos aí e assim poder aproveitar melhor essa jornada interior. Vamos fechando o nosso horário. Alguém quer colocar alguma coisa? Tudo certo? Então tá.